Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Santos, estamos aqui para bater um papo muito importante sobre juros abusivos. Você que me conhece, em comemoração ao livro Manual de Prática de Direito Imobiliário e também as 37 pós-graduações, a qual tenho a honra de coordenar em Direito Imobiliário e Processo Civil, estamos aqui para bater um papo sobre juros abusivos. O que é isso, professor, juros abusivos? Cuidado, né? Hoje nós temos aí o YouTube, virou uma máquina de captação de clientes. Eu estou aqui como professor para ensinar você, meu aluno, o que deve ser feito com muita ética, muito amor. Jamais vamos enganar nosso cliente, sabe por quê? Tudo que se faz aqui se paga em algum lugar, não é isso? E não só em algum lugar, mas aqui também. Eu acho que tudo a gente tem que fazer com amor, com carinho, nós não podemos enganar ninguém. A pessoa, normalmente aquele sujeito que é detentor, que assinou um contrato de financiamento imobiliário, ou de um veículo, ou de um empréstimo, ele já fez isso em virtude de uma situação desesperadora financeira. Então, você não pode enganar ele, né? Não conseguir reduzir a taxa de juros e ainda fazer ele gastar mais dinheiro. É claro que o advogado não é obrigado a ganhar as ações. A advocacia é meio, não é fim. Ganhar você não é obrigado a trazer o resultado, mas os meios você tem que fazer da melhor forma possível. Então eu explico para você, meu aluno, se você for pegar uma ação dessa, ação de revisão de financiamento imobiliário, para verificar os juros abusivos, cuidado, tá? Primeiro passo, nunca prometa nada para o seu cliente, você não pode fazer isso. Se você faz isso, você é um captador de clientes, você está agindo errado, contrário inclusive à ética profissional. Depois a dica que eu dou para você, não fale que você é amigo do juiz, isso não existe, amigo de alguém, que seus funcionários, os seus estagiários já trabalharam no banco e conhecem as teses de defesa, isso não existe, sabe por quê? Porque nessa área de juros, essa área de revisão de contratos bancários, ocorre uma mutação constante, as teses vão mudando constantemente, então não dá para você alegar que trabalhou num banco e você tem todas as teses, que você vai ganhar todas as ações, isso é errado, tá? Segundo passo, jamais faça uma ação revisional de juros abusivos sem ter um laudo. Você tem que ter um laudo de um profissional experiente na área. Ele que vai apontar os juros abusivos. Você vai passar isso para a peça, né? Então, cuidado, você não pode fazer uma ação sem ter esse laudo. E também sempre solicite e requeira a perícia. Tem que ser feita a perícia dos juros nos financiamentos imobiliários, tá bom? Então é muito importante. Quero trazer para você que o Banco Central determina as regras dos juros, os limites dos juros. Acima desse limite seriam os juros abusivos. Mas a jurisprudência, de forma contrária, muitas vezes, mesmo a taxa de juros sendo maior que o limite do Banco Central, a jurisprudência brasileira, existe o entendimento que não trata-se de um juros abusivos. Então, precisa tomar cuidado com a jurisprudência. Essas ações revisionais são ações locais. Muitas vezes vale a pena você estudar a jurisprudência daquele Tribunal de Justiça daquela região. Tá? Vale a pena fazer isso. Nós temos dois contratos aí. O contrato chamado de SAC e o contrato chamado de Price. São os contratos de financiamento imobiliários mais utilizados no Brasil. Tem características diferentes, tá? Então vale a pena você estudar esses dois contratos também para que você tenha conhecimento sobre o assunto e não engane o seu cliente. Segundo ponto que eu quero falar com você também, em relação aos juros abusivos, explica para o seu cliente que é uma ação complexa e difícil de ganhar. Pode ser que você consiga êxito em segundo e terceiro grau, mas é difícil você conseguir ganhar no primeiro momento. Outro detalhe importante, os juros abusivos, nós temos, eu já tinha falado para você, uma complexidade, o que é, o que não é uma bagunça. Então, muitas vezes, esse perito, esse contador que vai fazer essa análise, esse laudo, ele vai achar taxas abusivas, e isso sim é mais fácil de conseguir êxito na ação. E taxas que normalmente vão diminuir o valor da parcela, tá? Porque os juros abusivos tem discussão a respeito disso. Então, cuidado, não faça aventura jurídica, nunca pegue uma ação que você não saiba fazer, e você não pode usar o cliente, né, como um plano piloto, não faça isso. Se você quer aprender aquela determinada área, faça uma pós-graduação, faça cursos, acompanhe outros profissionais mais experientes, mas nunca seja um aventureiro utilizando o seu cliente como um cobaia, tá? Não faça isso, principalmente nessa área de juros abusivos, porque depois o seu cliente, já desesperado, ele vai ter que pagar você e também vai ter que pagar a sucumbência porque perdeu a ação, e a sucumbência, você sabe, prevista no Código de Processo Civil, poderá chegar até 20%. Então, muito cuidado, tá bom? Um abraço para você, boa sorte nos seus negócios.